Olá! Bora tentar decifrar um dos países mais, complexos e fascinantes do mundo? O que define o Brasil, afinal? Olha, a resposta ela é tão gigante e diversa quanto o próprio território brasileiro. Então, para começar, vamos pensar um pouco. O que faz um grupo de pessoas se sentir parte de uma nação? O que cria essa identidade única de um lugar como o Brasil? A gente logo pensa, né? Ah, é a história, é o povo, a cultura. E sim, claro, tudo isso é super importante. Mas, no caso do Brasil, para a gente entender de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e começar por algo ainda mais fundamental. Algo que meio que molda todo o resto. Olha só esse número: 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. Essa é a escala do Brasil, gente, o quinto maior país do mundo. É um território que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. E é exatamente por isso que, para desvendar o Brasil, o nosso ponto de partida tem que ser a geografia. Essa imensidão toda é literalmente o palco onde toda a diversidade brasileira se desenrola. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá, começando pela base de tudo, a Terra e suas riquezas. A gente vai dar uma olhada no relevo, no clima e na hidrografia. Pode parecer estranho, mas apesar de ser gigante, o relevo do Brasil é, digamos, bem antigo, geologicamente falando. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente não tem aquelas montanhas super altas e pontudas, sabe? Como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. O que domina a paisagem por aqui são os planaltos, bem extensos, como o Planalto Central, lá onde fica Brasília, e, claro, planícies gigantescas, tipo a Planície Amazônica. E essa topografia mais suave, digamos assim, acabou influenciando tudo, desde como os primeiros exploradores se moveram pelo território até como a agricultura se expandiu. E com um território desse tamanho, é óbvio que o resultado é uma variedade de climas inacreditável. Pensa bem. Lá na Amazônia, é aquele calor úmido o ano inteiro. Já no Nordeste, o pessoal enfrenta o desafio do clima semiárido. E lá no Sul, as 4 estações são super bem definidas, com direito ao inverno frio de verdade. Cada clima desses define um jeito de viver, um tipo de plantação, uma cultura. É como se fossem vários países, climaticamente falando, dentro de um só. Ok, e a água? Bom, aí a gente entra num capítulo à parte. A hidrografia do Brasil é uma coisa monumental. O país tem simplesmente um dos sistemas de rios mais ricos do mundo. E não são só rios, sabe? Eles funcionam como verdadeiras artérias, essenciais para o transporte, para gerar energia e, claro, para a vida de milhões e milhões de pessoas. E o grande protagonista, claro, não podia ser outro: o Rio Amazonas. Ele não é só um rio, é um sistema vivo, um gigante. É o maior do planeta, tanto em volume de água quanto em extensão. É ele que pulsa como o coração da maior floresta tropical do mundo e serve como a principal estrada para quem vive por lá. Mas a gente tem outros gigantes também super importantes. O Rio São Francisco, por exemplo, o famoso Velho Chico ou Rio da Integração Nacional. Ele é literalmente a fonte de vida para uma boa parte do Nordeste semiárido. Uma região que sempre sofreu com a seca e que depende dele para tudo, para sobreviver mesmo. Isso influencia até hoje para onde as pessoas se mudam dentro do país. E descendo para o sul, a gente encontra o Rio Paraná. A força desse rio é transformada em energia elétrica na usina de Itaipu, uma das maiores do mundo. É a prova de que os rios no Brasil não são só água, eles são a força que move a indústria e ilumina as cidades. Beleza. Com essa base de geografia na cabeça, agora a gente consegue entender como ela cria vários Brasis diferentes. Bora fazer uma viagem rápida pelas 5 grandes macro-regiões do país? Cada região tem uma cara, uma identidade muito própria. Primeiro, o norte, o coração da floresta amazônica. Depois, o nordeste, que pulsa com uma cultura riquíssima e tem aquele litoral incrível. Aí vem o centro-oeste, o gigante do agronegócio e a casa do Pantanal. A gente chega no sudeste, que é o grande motor econômico e industrial do Brasil. E por fim, o sul, com seu clima mais friozinho e uma influência europeia super marcante. Para a gente ter uma ideia desses contrastes, olha só essa comparação entre os dois extremos, norte e sul. De um lado, no norte, clima equatorial, a biodiversidade absurda da Amazônia. Do outro, no sul, clima subtropical, uma paisagem que reflete a colonização europeia, a agricultura mecanizada. São de verdade 2 mundos completamente diferentes dentro do mesmo país. Mas a diversidade do Brasil não está só na terra, né? Ela está principalmente nas pessoas. Então agora a gente muda o foco e mergulha nesse incrível mosaico humano que forma a identidade brasileira.
E essa história começa muito antes de 1500. Começa com os povos originários. Milhões de indígenas de centenas de etnias diferentes já habitavam esse território. Eles são a base de tudo, a primeira e fundamental camada da nossa identidade. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar como esse mosaico foi sendo montado camada por camada. Sobre essa base indígena veio primeiro a colonização portuguesa. Depois, o capítulo mais brutal da nossa história, a chegada forçada de milhões de africanos escravizados. E mais para frente, já no final do século XIX, começaram a chegar as grandes ondas de migração da Europa e também da Ásia, gente buscando uma nova vida por aqui. E o ponto central é exatamente este. A cultura brasileira não é uma coisa só, homogênea. Ela é, na sua essência, o resultado da mistura desses povos todos. E é importante dizer, foi um processo cheio de conflitos, muitas vezes extremamente doloroso, mas que no fim criou algo totalmente novo e único. E essa mistura a gente vê, sente e vive no dia a dia. Pensa na música. O samba, com sua raiz africana, virou símbolo nacional. Na comida, o acarajé da Bahia, que carrega toda uma herança religiosa e culinária da África. Ou a feijoada, que é uma combinação de influências indígena, europeia e africana. E claro, nas festas. O carnaval é talvez a maior explosão de tudo isso, onde todas essas culturas se encontram e celebram juntas na rua. E tudo isso nos traz a uma reflexão final: a unidade na diversidade. Esse é o grande desafio e, quem sabe, a grande beleza do Brasil. Como encontrar um caminho comum no meio de tanta diferença. Se a gente tivesse que resumir o Brasil numa palavra, talvez fosse pluralidade. É um país de tamanho continental que se define justamente por essa multiplicidade natural, cultural e humana. A identidade brasileira não está numa coisa só, mas nessa convivência, às vezes caótica, mas sempre surpreendente, de todas essas diferenças. E isso nos deixa com a grande questão para o futuro, né? Como é que um país com tantos contrastes, com realidades e identidades tão distintas, consegue construir um futuro que seja, de fato, comum e justo para todo mundo?